Hoje é 26 de outubro de 2015, com o cronista se restabelecendo de uma gripe muito forte, que é o resultado, talvez, de um esforço desmesurado no exercício da contraparte da defesa nessa ciclópica ação penal correspondente à chamada Lava Jato. Acontece, as pressões externas só são menores do que aquelas correspondentes ao problema político atravessado no Planalto, lá em Brasília, pela presidente Dilma. Afirma-se, inclusive, que o nome dessa gripe é Dilma. É forte, resistente e dá um trabalho imenso à restauração da sanabilidade do sistema. Hoje, esta mini estação de televisão, microestação de televisão, começa a examinar a sucessão da presidência e Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em São Paulo, com 3 chapas. A primeira encabeçada por Marcos da Costa, com a vice-presidência de Fábio Romeu Canton Filho, que vem da CAASP, no exercício de uma bem-sucedida gestão. A segunda tem Ricardo Asson Sayeg como candidato à presidência e Valesca Teixeira Zanin Martins na qualidade de vice-presidente. E a terceira chapa encabeçada por quem? Onde está a terceira chapa? Raimundo Hermes Barbosa. O vice-presidente é Marcos Antônio Pereira. Sayeg e Raimundo Hermes Barbosa já estiveram em campanhas políticas antecedentes. Marcos da Costa também. Os 3 têm trajeto mais ou menos longo nas tertúlias políticas da OAB, na seção de São Paulo, um tempo bem diferente daquele em que este cronista terçava armas ao lado de Cid Vieira de Souza, nos idos em que éramos apenas 18, com 18 herdados ouvindos voluntariamente do Instituto, acrescidos sem eleições, embora tenham contribuído muito para a seccional de São Paulo da OAB. Então, de 18, viramos, quem sabe, 90 candidatos titulares e mais igual número de candidatos suplentes compondo o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Este site, há muito tempo já, vem recebendo aqueles candidatos que quisessem e que pretendam ainda hoje participar de entrevistas que fazemos. São entrevistas de 1 hora em que o líder, o candidato, a chapa, pode dizer o que quiser e, evidentemente, há de ser inquirido por aquilo que o cronista achar adequado. Aliás, no próprio encerramento desta crônica, os candidatos podem achar gravações de eleições anteriores em que Marcos da Costa era menino, já era candidato. Sayeg também, bem mais moço, era candidato. Rosana Chiavassa era também pretendente ao trono, que é terrivelmente cheio de vicissitudes na sede da seção de São Paulo da OAB, que hoje tem
quase 300 mil advogados, precisando de auxílio, de apoio e contribuindo menos do que deveriam tais advogados no desenvolvimento da advocacia no país. Diga-se de passagem que este cronista vem lá de trás, de muito atrás, dos idos de 58, começando a participar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e depois no Conselho Federal, menino, mocinho, acompanhando o desenvolvimento incrível que a Ordem teve nesse meio tempo. Então, tem uma certa dose de titularidade para dizer o que se espera dos vencedores, o que a Ordem tem dado aos advogados e o que se aguarda que o vencedor possa vir a transmitir aos jovens que estão por aí numa labuta terrível pela sobrevivência, trabalho esse que é carcomido também por uma corrupção incrível que veio do Ministério da Educação nesse tempo todo e que resultou tal iniciativa deturpadora em quase 2.000 cursos de direito no país. Não se sabe como, não se sabe por quê, mas seria fácil a sabência. Era só perscrutar o que aconteceu no Ministério da Educação e Cultura, hoje só Ministério da Educação, durante esse tempo todo, em que este velho flibusteiro da advocacia criminal sobrevive a examinar aquilo e ali, com uma curiosidade plenamente satisfatória, o que acontece no terreno da educação no Brasil. É um ponto em que se poderia, assim, enfiar os dedos penetrando nessa influência tão tenebrosa na honorabilidade do ensino do direito no país. Encontrar-se-ia um nome para essa pesquisa, não se sabe qual. Nós temos Lava Jato, temos Mensalão, quiçá encontrasse o nome de um paraninfo qualquer da honorabilidade do estudo do direito no país, para que se iniciasse então sim uma operação de investidura nos escaninhos do velho Ministério da Educação e Cultura do país. É isto em tese que se espera dos candidatos. Uma luta pela moralização do ensino, moralização que hoje implicaria no suporte à vida, à saúde, à alimentação e à dignidade de 900 mil advogados postos no mundo pela, no mínimo, imprudência de uns 10 ministros da educação que passaram por aquelas bandas. Este cronista já se cansou de dizer que é preciso olhar aquilo lá. Está cansado. Isso compete aos mais jovens. E no campo de competir aos mais jovens, promessa é dívida. E é dívida que nós não temos razoavelmente cumprida por qualquer deles. Tanto aqui quanto no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas isto é outra conversa. É particularidade para disputarmos ou debatermos com aqueles candidatos que se dispuserem a vir aqui até o dia 29 de novembro próximo. Pouco tempo, as 3 chapas para o degustamento dessa campanha. No fim das contas, ou no fim de tudo, este microsite tem aí uns 1.500 acessos dia, o que resulta em 50 mil acessos mês, quem sabe, quando o cronista fica mais inspirado, o número de acessos aumenta também concomitantemente. Este site está à disposição de todos, de Marcos, de Sayek, de Hermes, e se quando quiserem podem vir aqui
e afirmando quais são os seus planos, suas promessas, suas críticas também, e aquilo que esperam. No estado de São Paulo nós temos 300 mil advogados que não conseguem sequer passar por baixo dos portais eletrônicos postos no Foro Central, sem que aquilo apite e sem que a gendarmerie abra as pastas das moças, das senhoras, atrás das intimidades, esperando que haja lá dentro uma bomba qualquer de efeito imediato ou remoto. Nem isto nós conseguimos. Conseguimos por benemerência, por benevolência, por afeto, por carinho do presidente Fábio Prieto, do Tribunal Regional Federal de São Paulo. Conseguimos que se mandassem por assentos, para que nós pudéssemos descansar as nossas ancas quando estivéssemos cansados no meio de uma sustentação oral. Lá no Conselho Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal resiste à aplicação da lei que nos permite a sustentação sentados. Isto vale para o Conselho Federal da Ordem, sim. Vale a título até de pressão dos 300 mil advogados que temos aqui em São Paulo. Vai a título de pressionamento nosso, sim, agressivo, valente, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal exige o cumprimento da lei em relação à legislação menos árida que o Brasil tem, que o Supremo cumpra a lei federal e mande colocar o assento, talvez sobrante, de Joaquim Barbosa, que já se aposentou e não precisa mais dele, a fim de que nós, advogados, possamos, sentados, fazer as nossas sustentações orais. Este site está à disposição de todos. Quem quiser vir, virá. Quem não quiser vir, não virá. Perde ou ganha em disponibilidade e perde talvez a oportunidade de dizer coisas que, quiçá, na televisão comum não há de ter tempo de falar. E temos dito.